Olá, leitores, tudo bem com vocês? Voltei, minha gente, e trago hoje para vocês a tag literária teológica, livros que marcaram a minha fé, obras teológicas que me desafiaram e autores que me inspiram. Então, se você ama ler e quer crescer espiritualmente através das leituras, eu te convido a ficar por aqui, já deixar o seu curtir, o seu gostei no vídeo, que é muito importante, e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. São 10 perguntas, eu vou deixar essas 10 perguntas aqui também na descrição do vídeo, e você pode ir respondendo todas ou a que você achar mais interessante aqui nos comentários para inspirar e ajudar também outras pessoas a conhecerem boas obras teológicas, a conhecer bons livros, a serem edificados através desse livro que marcou a sua fé, através desse autor que você se inspira. Então eu te convido a responder também aqui nos comentários para fazer boas recomendações de livros para os outros espectadores e para mim também, que eu pego muitas indicações de vocês aqui nos comentários. E a primeira pergunta é: um livro que te aproximou de Deus? E aqui, gente, assim, são vários, né? Eu poderia colocar vários outros livros também, mas um livro que me aproximou de Deus no sentido de Ele é o centro, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o mais importante da minha vida, Ele tem que ser, Ele tem que ocupar esse espaço. Foi o livro Deuses Falsos, do Timothy Keller, este livro aqui. Esse livro me marcou muito, gente, ele tem várias marcações quando eu fiz a leitura, porque aqui ele vai falar justamente sobre coisas que a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida, como a nossa fonte de alegria, como a nossa fonte de existência. Então, se eu não tiver determinada coisa, eu não vou ser feliz. Eu tenho Jesus, eu tenho Deus, mas se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz, eu não vou ser completa, eu não vou ser realizada. Já ouviu aquela frase, principalmente de solteiros, né? Eu tenho lugar de fala, né? Então, muitos solteiros falam assim: eu preciso casar antes de Jesus voltar. Ou seja, antes de eu viver plenamente com Cristo e feliz com Cristo no céu, eu preciso antes experimentar essa alegria aqui, porque a alegria com Cristo talvez não seja o tão boa quanto esta realização. Ou eu preciso ser rica antes de Jesus voltar, ou eu preciso, sabe, essas coisas que a gente fala às vezes na brincadeira, sem pensar, ou que já foi até normalizada, né, de nós falarmos. Mas não só isso, o Timothy Keller vai trazer vários exemplos aqui de como a gente coloca pessoas da nossa família, filhos, casamento, sucesso, dinheiro, prazeres, poder, como a gente coloca essas coisas no lugar de Deus e como nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida, como os deuses nos destroem, como os deuses nunca estão satisfeitos. Bom, não é uma resenha só desse livro, então eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, é muito importante, é fundamental para todo cristão, tá? Fica aqui a recomendação de Deuses Falsos. Segunda pergunta é: um autor cristão que você recomenda sem pensar duas vezes? E aqui, gente, eu poderia recomendar facilmente o Charles Spurgeon, mas eu quero recomendar outro autor. Eu quero recomendar o autor Iago Martins, que é um autor cristão brasileiro e jovem. Ele tem 30 e pouquinhos anos, é quase da minha idade, né? Já realizou muito mais do que eu, bateu aquela crise existencial, gente. Mas assim, o Iago é um homem de Deus, eu acompanho ele já há bastante tempo, ele tem canal aqui no YouTube, provavelmente vocês conhecem, do canal Dois Dedos de Teologia, e ele escreve muitos livros, ele já escreveu muitos livros. E os livros dele, gente, são assim, pedrada atrás de pedrada, sabe? São livros atuais, importantes. E assim, eu gosto de autores brasileiros na teologia, eu tenho lido mais autores brasileiros na teologia, porque parece que na tradução, eu não sei, alguns livros teológicos que são traduzidos para cá, não é que fica ruim a tradução, de forma alguma, gente. É porque parece que os autores norte-americanos, na sua grande maioria, né, são norte-americanos, eles divagam um pouco, sabe aquela sensação de que poderia ter tirado isso aqui, poderia ter resumido isso aqui.
O Iago, ele vai direto ao ponto, então ele é bem conciso nas suas opiniões, no assunto que ele quer abordar. Então fica a minha mais que recomendação para vocês. Ele tem canal no YouTube, no Instagram, vários livros escritos. Então sigam, acompanhem, e eu recomendo fortemente os livros. Vou falar de um deles ainda aqui para vocês. Então fica a minha recomendação do Iago Martins. Um livro teológico que foi difícil, mas transformador. E aqui vai o clichê, né, gente? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Estou na busca aí de coragem para ler novamente C.S. Lewis. Quando eu li Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, não foi fácil. Eu não tinha a bagagem teológica que eu tenho hoje. Não que hoje seja grande, mas era menor ainda. E então foi difícil, foi um livro difícil de ler. Eu não absorvi muita coisa, mas o pouco que eu absorvi foi muito importante. E eu aprendi um pouco mais e absorvi um pouco mais quando eu assisti o podcast no canal aqui no YouTube mesmo do Rodrigo Bibo, o canal Bibotalk, que ele estava com o Gutierrez Siqueira e outra pessoa. E eles falaram sobre as cartas que marcaram, né? Que marcaram muito eles nesse livro. E aí eu absorvi um pouco mais. Uma das cartas que eu lembro que me marcou, né, quando eles falaram, eu já tinha lido, mas eles falaram melhor, né, sobre a carta, que foi quando o diabo, né, que é um diabo ensinando a um diabinho a como ser diabo, e ele ensina e ele fala para não tirar a pessoa da igreja, né, para não tirar o paciente dele da igreja, para deixar ele na igreja, porque se tirasse ele, uma hora ele ia acordar, uma hora ele ia falar, nossa, estou desviado, preciso voltar. Então, para ele não tirar a pessoa da igreja, para ele deixar a pessoa na igreja, mas sem pertencer à igreja, sem ser corpo de Cristo, sem ser igreja de verdade. Então, isso me marcou bastante. Foi uma leitura difícil, eu não absorvi tudo que tinha para absorver. C.S. Lewis não é uma leitura fácil, mas não tenho medo também. Vou tentar mais uma vez, quero ler esse aqui de novo, quero ler os outros livros dele. Eu acho que vale muito a pena, né, gente? É um clássico, os livros do C.S. Lewis são clássicos e tem essas edições maravilhosas da Thomas Nelson. Tem vários ali na estante, então vou reler esse livro, na verdade, e vou ler os outros livros dele também. Então, um livro difícil, mas transformador. Um livro que você lê com frequência, e não que eu tenha lido muitas vezes, mas eu li 2 vezes. A primeira foi assim, explodiu minha cabeça. Aí a segunda foi maravilhosa, eu consegui absorver mais coisas ainda, pegar mais coisas ainda, que é o livreto, né, do Timothy Keller, Ego Transformado. Timothy Keller é outro autor assim, gente, que você precisa ler. Infelizmente ele já nos deixou, mas antes de nos deixar, o Senhor permitiu que ele escrevesse vários livros. E essa foi a minha segunda experiência com o Timothy Keller e sim, gente, foi maravilhoso. Aqui ele vai falar sobre o nosso ego, né, sobre o nosso ego. Ele vai citar 2 Coríntios, eu acho que é 2 Coríntios mesmo, quando os coríntios falam assim, Paulo não é isso tudo não, Paulo só tem esse poder todo quando ele está escrevendo, porque pessoalmente ele não é essa coisa toda não, né? Nas minhas palavras, né, parafraseando aqui. Sim, falaram isso sobre Paulo na igreja. E quando Paulo responde, ele fala, olha, eu não me importo com o que vocês pensam sobre mim, eu não me importo também com o que eu mesmo penso sobre mim, né? Seja bom ou seja ruim, o que importa é o que Deus diz sobre mim. E aí, Timothy Keller vai falar sobre humildade, sobre nós nem nos superestimar, nem nos subestimar. Nós temos que estar aqui no meio, no meio, com o que Cristo diz sobre nós. Porque ao mesmo tempo que nós somos pobres e miseráveis pecadores, nós também somos filhos de Deus redimidos e justificados. Então, aqui ele vai falar sobre isso, gente, foi maravilhoso. Nossa, foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque a gente olha muito para o que vão pensar de nós, para o que vão dizer sobre nós, sobre... Nossa, a gente se importa tanto com a opinião dos outros sobre nós e com a nossa opinião mesma sobre nós, e só esquece, sabe? Só deixa Deus dizer quem você é, o que você é, e não se fixe tanto nessas coisas. Não deixe o seu ego dominar tanto
a sua vida. Ego transformado, ego esquecido. Nossa, gente, olha, maravilhoso. Tem muito pregador famoso aí precisando ler isso aqui, viu? Seu livro favorito fora da teologia? É a pergunta número 5. E aqui, gente, eu vou citar mais uma vez um clássico. Eu poderia citar os da Francine, poderia citar... Tô olhando ali na estante, gente. Poderia citar Pérola na Areia, poderia citar Lugares Escondidos, né? Que são ficções cristãs, mas eu vou citar O Peregrino, por quê? Faz tempo que eu não falo sobre O Peregrino aqui. E O Peregrino, gente, foi assim, a minha primeira experiência com ficção cristã. Pois é. E quando eu li O Peregrino, gente, entrou no meu coração essa ideia de ser peregrino, entrou tanto, enraizou tanto no meu coração, que muita gente hoje, quando vai citar, algumas pessoas que eu conheço, quando vão citar alguma coisa sobre ser peregrino, eles comentam, né? Porque na época, gente, que eu li, eu falava isso assim o tempo todo. Porque assim, é um desprendimento, sabe? É um desprender-se desse mundo, das coisas desse mundo. Viver nessa terra como se já nem estivesse mais aqui, como se já estivesse com Cristo. Não de ignorar a vida aqui, mas de não estar tão apegado, de não fazer tantos planos aqui, porque isso aqui vai acabar. Eu faço plano, gente, eu planejo a minha vida, eu trabalho, assim, mas assim, não é aquela coisa mais de a minha existência, a minha tudo depende disso. Não, não depende disso. Se eu partir amanhã, glória a Deus, sabe? Se eu não estiver mais aqui amanhã, se hoje o Senhor resolver me levar, tá tudo bem, sabe? Isso aqui não é meu, sabe? É pegar tudo com mãos abertas e entregues ao Senhor, sabe? Gente, isso aqui entrou tanto no meu coração, além da caminhada cristã, como é a caminhada cristã. É difícil, é árdua, mas Deus coloca amigos fiéis, Deus provê socorro, Deus provê ajuda, sustento, alento. Gente, olha, leiam Peregrino, é maravilhoso, maravilhoso essa leitura, vale toda a fama que tem. É o livro mais lido, né, depois da Bíblia. Então, leiam O Peregrino, é a minha obra favorita fora da teologia, né? Indo aí para a ficção. Um livro que você recomenda para quem está começando na fé? É a pergunta número 6. E eu vou recomendar O Deus que Destrói Sonhos. Eu li esse livro recentemente. Eu creio que eu cheguei a comentar sobre ele no Instagram, que é do Rodrigo Bibo. E assim, gente, é um deuses falsos misturado com um pouquinho do Deus Pródigo de Timothy Keller, só que para iniciantes. É uma teologia bem direta ao ponto também, né? O Rodrigo Bibo é um autor nacional, né? Esse livro se tornou um best-seller. E eu acho que ele casa muito com a leitura do novo convertido, de quem está iniciando na fé, porque ele é direto ao ponto, ele tem uma leitura clara, simples, objetiva. A qualidade do Bibo nessa internet é promover e fazer boa teologia acessível para quem está começando, para quem não tem uma bagagem teológica tão grande, apesar de que ele traz também nos podcasts teologia robusta, mas nesse livro ele foi simples, objetivo, claro, direto ao ponto e teológico, né, gente? É um livro muito abençoador sobre quem é Deus, né? Porque na nossa cultura, né, teológica brasileira, por causa do neopentecostalismo, por causa da teologia da prosperidade, nós fomos condicionados a acreditar num Deus que está aqui para resolver todos os nossos problemas e dar tudo o que a gente quer e fazer cumprir todos os desejos do nosso coração. E não é bem assim, né? Nós sabemos que não é bem assim, não é assim, né? A Bíblia diz que não é assim. E aqui o Bibo vai falar sobre esse Deus, né, que não realiza os nossos sonhos, que não faz tudo o que a gente quer. E como a gente acredita nisso muitas vezes, quando ele não faz, a gente se frustra, né? E o Bibo vai falar de uma maneira muito clara e objetiva e maravilhosa sobre isso. Eu indico muito para você que chegou na igreja agora, novo convertido, adolescente, ou que saiu de uma igreja neopentecostal, está numa igreja mais robusta teologicamente. Então,
recomendo muito esse livro para vocês. Um versículo que se conecta com uma leitura marcante. E aqui eu vou citar Hebreus 4, 14 ao 16, que eu fiz uma tatuagem por causa dessa leitura, que foi o livro Manso e Humilde. Gente, eu li esse livro, tem até um vídeo aqui no canal sobre ele e sobre Enraizado, eu fiz sobre os dois. Bem, foi muito emocionante assim para mim quando eu gravei esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam o vídeo, mas foi muito marcante essa leitura, mudou assim tudo que eu penso sobre Jesus, sobre Deus, sobre como a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre Deus, sobre Jesus. O título de Manso e Humilde, o subtítulo diz: o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Quem veio, gente, de igrejas legalistas como eu, de igrejas neopentecostal, quase seita, é muito complicado a gente enxergar o amor de Deus. Porque os versículos que o autor fala, eu já tinha lido várias vezes, né? Lá em Êxodo, João também, né? Lá em João 3,16, Deus tanto amou a humanidade que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outros versículos que falam sobre o amor de Deus, sobre quem Jesus é, né? Tomai sobre vós o meu jugo, porque é leve e suave, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então assim, eu já tinha lido esses versículos, só que a minha visão sobre quem é Jesus e sobre quem é Deus, principalmente quem é Deus Pai, era outra visão, sabe? A gente muitas vezes enxerga Jesus como o amor, assim, a gente enxerga Jesus com mais amor, sabe? Não, Jesus é amor, Jesus é amor. Mas a gente enxerga Jesus muitas vezes como aquela pessoa que está sempre apaziguando a ira de Deus, que Deus Pai está sempre irado conosco e que Jesus está lá no céu intercedendo por nós no sentido de o Pai quer nos destruir e Jesus está lá impedindo isso. É isso que muitas vezes a gente enxerga sobre Deus, sobre Jesus. E não, foi Deus Pai quem entregou o seu Filho, porque ele amou muito a humanidade. E, gente, assim, quando eu li, eu terminei esse livro soluçando de chorar, de tão transformador que foi essa leitura na minha vida. Mudou muito do que eu penso sobre Deus, sobre Jesus. E eu comecei a ler a Bíblia de outra forma. Eu agora encontro o amor de Deus nas passagens, nas leituras, nas circunstâncias, no que ele faz. Leiam esse livro porque foi maravilhoso, foi transformador na minha vida e eu acredito que vai ser na sua também. Uma capa de livro cristão que você ama. E aqui é a pergunta número 8 e eu vou citar Confissões de Santo Agostinho. Gente, olha que capa belíssima. Eu amo essa arte assim em vitral. Gente, eu acho a coisa mais bela. Nossa, é maravilhoso. Eu vi esse livro numa propaganda do Instagram. Eu tenho uma edição de Confissões, só que é aquela capa da Penguin, que é molinha e tal. Dizem que a tradução é muito boa, mas a capa é frágil, né? Então eu comprei esse aqui, que é um livro que eu quero ter na estante. E eu achei essa capa, assim, uma das mais lindas da minha estante mesmo, gente. É muito bonita. Eu fiz um vídeo abrindo a capa, abrindo o box lá no Instagram, tá lá no Reels. Tem aqui também no Shorts do YouTube. Assistam, porque ficou bem legal. E essa edição é belíssima, gente. Bilíngue, capa dura, tem fitilho. Nossa, eu achei, assim, uma edição digna de Confissões. Então, edição de colecionador, limitada e tal. É só para assinantes. Então, é da editora Logos, tá? Muito bonita, gente. Muito bonito mesmo. Logos é um clube de filosofia. Então, se você tem interesse, tá? Eles têm outras edições lá também. Eu assinei só para pegar Confissões. Aí, se eles lançarem outras edições que eu quero também, eu vou comprar. Eu tenho interesse por filosofia, mas não é um estudo que eu posso fazer agora, né? Não é algo que eu possa me aprofundar agora. Mas é algo que eu tenho interesse, sim. E aí eu comprei Confissões porque católicos, filósofos e protestantes amam esse livro. Então, tá aqui, gente, a minha edição. Um livro cristão que você gostaria de ver adaptado para filme é a pergunta número 9. E aqui, gente, eu vou citar Guerra Santa. Eu já falei sobre O Peregrino, que é o livro mais famoso do John Bunyan. Mas a Guerra Santa, gente, é tão maravilhoso quanto, né? Aqui nós vemos a cidade de alma humana, né? Essa cidade que
é guardado. Gente, é uma alegoria belíssima, assim, sobre a vida cristã também. E aqui tem o Diabolos, né, que ele tenta entrar nessa cidade, ele tenta invadir essa cidade através dos portões, né, os portões dos ouvidos e dos olhos. E o contra-ataque, né, sai pelo portão da boca. Gente, e assim, é maravilhoso essa alegoria. Eu acho que uma fantasia, assim, tipo Nárnia, Senhor dos Anéis, com a Guerra Santa, gente, ficaria maravilhoso. Nossa, ficaria perfeito. Pensa, uma alta fantasia, assim, um filme topíssimo, igual Nárnia, né, o Hobbit, com toda aquela produção de A Guerra Santa, gente, olha, seria estrondoso, seria maravilhoso. Esse livro é muito bom, gente, muito bom mesmo. Faz um tempinho que eu li, mas eu ainda lembro de muita coisa sobre esse livro e essa guerra, né? E é tão interessante como o John Bunyan, gente, que mente maravilhosa, né? Como ele criou tudo isso, como Deus deu a ele essa capacidade de criar tudo isso, essa guerra e as batalhas, e como eles tentam entrar, como eles tentam convencer, né, a deixar o inimigo entrar através do portão dos ouvidos e através do portão dos olhos. E chega um momento que eles acabam deixando, né, a cidade é tomada, mas aí vem o rei, né, e acaba com tudo aquilo ali, instaura novamente o seu reinado em alma humana. Gente, olha, maravilhoso a Guerra Santa. Leiam, tá? Se você gosta de ficção cristã, alegoria, se você gostou de O Peregrino, você vai amar esse livro aqui. É maravilhoso, gente, é maravilhoso mesmo. Tem muita lição maravilhosa dentro dessa história maravilhosa também. Não é tão famoso quanto O Peregrino, mas deveria, viu? Porque é excelente. Estamos nos aproximando da última pergunta, mas antes disso, deixe o seu like no vídeo, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de leituras, com aquela pessoa que ama ler também. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, da igreja, grupo de jovens. Compartilhe esse vídeo porque tem muitas indicações de leituras, muitas reflexões aí para vocês. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Verifique aqui se ainda não é inscrito. Escolha uma pergunta ou todas para responder aqui nos comentários, que eu vou amar as indicações de vocês também. E a última pergunta, gente, é a sua próxima leitura teológica. E eu estou lendo, gente, no momento, ainda não cheguei na metade, mas a minha leitura teológica do momento, né, como eu não terminei, é a minha leitura teológica do momento, que é o livro Esse Deus é Meu Diabo, do Iago Martins, tá? Esse livro aqui sobre reflexões e aplicações práticas da mensagem de Jó, de 1 ao 10. Eu acabei o livro de Jó recentemente, eu li todo o livro de Jó. Eu estou lendo a Bíblia, né, do começo ao final. Eu preciso fazer isso, né, gente? Todo cristão precisa. E eu terminei Jó recentemente, né? E aí eu comprei esse livro do Iago, já queria há tempos que eu queria esse livro. E aí eu comprei, gente, e assim, tá sendo maravilhoso. Nossa, tá sendo maravilhoso, gente, maravilhoso. Muitas reflexões, muita coisa. Incrível. Eu vou fazer um vídeo pra vocês quando eu terminar essa leitura, porque assim, me impactou demais, demais. O Iago pregou uma série de sermões em Jó, e aí ele transformou esses sermões em livro. E ficou assim, esplêndido, ficou muito bom mesmo. E é a minha leitura teológica do momento, e a minha próxima leitura vai ser um dele também, que é o livro Pecados Aceitáveis, tá? Então, fica aí a recomendação para vocês. Esse Deus é Meu Diabo, todos os livros do Iago e todos os livros citados neste vídeo. Todos esses aqui fica de recomendação para vocês. Livros maravilhosos, leituras incríveis, reflexões incríveis também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós nos vemos por aqui, nos vídeos longos, nos shorts, no Instagram, nos stories do Instagram. Eu estou bem ativa lá no Instagram agora, então me siga por lá também. E comente aqui qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Eu vou amar sugestões de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus, que a graça de Deus alcance vocês, que o amor de Cristo abunde em seu coração, transborde em seu coração, e que você se pareça cada dia mais com Cristo, e que você seja edificado através das leituras, que você encontre sabedoria
em tudo que você lê, em tudo que você vê, que ao invés de o inimigo entrar na sua alma através do portão dos ouvidos e dos olhos, que Cristo possa entrar no seu coração através deles. Seja bênção neste mundo, seja edificado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!